Amém. E o meu motivo de louvar a Deus é termos vida com Ele. Meu motivo de louvar a Deus é Ele nos aceitar, quem somos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado por nos conduzir à verdade. Obrigado por nos conduzir em verdade. Obrigado, Senhor. Preenche o nosso coração. Preenche o nosso coração. Senhor, que motivos de louvar o Teu nome seja natural no nosso coração. Que jamais esqueçamos e percamos, ó Deus amado, de vista o Deus que Tu és em nossas vidas, Pai. Oh Deus, muitas vezes as lutas do nosso dia a dia nos impedem de enxergar, ó Deus, a Tua grandiosidade e a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Por isso nós paramos para dizer: eu louvo a Deus por isso, porque Tu és Deus, porque não há outro como o Senhor, por ter nos aceitado, por nos dar saúde, por nos dar paz, por nos dar uma casa espiritual, por nos dar uma família, por nos aceitar, por tantos motivos, Deus, que nós exaltamos o Teu nome. Sê bem-vindo entre nós, sê bem-vinda entre nós. Receba da nossa vida, do nosso coração, a adoração verdadeira, Pai. Oh, Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Oh, Santo, 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 Santo. Oh, Santo, 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 Santo. És bem-vindo entre nós, és bem-vindo entre nós, és bem-vindo entre nós. Em nome de Jesus, vem lavar o nosso interior. Vem, Senhor, fazer com que a nossa oração não precise ser uma oração forçada, mas algo que flua do Espírito, do coração que nós já temos diante de Ti. Ah, Deus, nós não precisamos ficar procurando palavras para falar para o Senhor. Nós não precisamos ficar procurando o que dizer ao Senhor. Nós não precisamos ficar pensando como vamos falar com o Senhor, porque o coração está cheio e a boca sempre vai falar do que o coração está cheio, Pai. Oh, louvado seja o Teu nome. Tu que vais diante de mim, Tu que vais diante de mim, endireitando caminhos tortos. Tu que quebras as portas de bronze e despedaça ferrolhos de ferro. O Senhor quebra os grilhões. O Senhor liberta os corações. Derramada Tua unção sobre nós.
diga: não passará. Grande é o Senhor. Aleluia, tu que vais diante de mim, endireitando as portas de bronze e despedaça ferrolhos de ferro. O Senhor quebra os grilhões. O Senhor liberta os corações. Derramada tua unção, a tua unção, a tua unção sobre nós, Jesus, fluindo está o Espírito Santo entre nós. Sim, Senhor, tu que vais diante da tua igreja, tu que vais diante de mim, endireitando caminhos tortos, tu que quebras as portas de bronze e despedaça ferrolhos. O Senhor quebra os grilhões. O Senhor liberta os corações. Derramada tua unção, a tua unção sobre nós. Fluindo está o Espírito Santo entre nós. Fluindo está o Espírito Santo entre Aleluia, Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Quero compartilhar uma palavra com você hoje. Podeis assentar. Deia, pode sentar aí. Isso. Isaías 58, eu comecei falando um pouquinho já no início, mas eu quero trabalhar esse contexto com os irmãos hoje. Falar um pouquinho sobre jejum. Isaías 58. Amém? Todos? Tá frio. Senta aqui, ó. Ali, tu tá na reta aí, cara. Com as camisas molhadas aí. Isaías 58, versículo 1.
Diz assim: grite alto, não se contenha. Levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele e a comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Porque jejuamos, dizem, e não ouviste? Porque nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa e em brigas e socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida do alto. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como um junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam jejum? E um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este. Vamos parar por aqui. E eu quero ler, depois a gente volta a ler o versículo 6, mas antes eu quero falar do versículo 1 ao 5. Deus, nós clamamos a Ti por entendimento, compreensão da Tua palavra. Porque depois que nós entendemos, depois que nós compreendemos, passa a ser real. Passa a ser algo que nós conseguimos viver. Então nos ajude a entendermos isso, a vivenciarmos isso, a ser uma verdade no nosso coração, no nosso íntimo, assim como o ar que a gente respira. Em nome de Jesus. Amém. O jejum é algo que faz parte da prática da vida espiritual. O jejum é algo que nós não podemos abandonar, não podemos deixar. Mas ao mesmo tempo, o jejum ao longo do tempo, ele se transformou como um meio pelo qual nós conseguirmos alguns benefícios de Deus. Acontece que ao longo do tempo ele se torna uma ferramenta onde nós conseguimos os nossos desejos, a nossa vontade, do que nós precisamos ou do que nós achamos que precisamos. E o interessante é que em momento algum nesse texto ele liga o jejum à aquisição ou à contemplação de Deus a alguns dos nossos desejos. A gente começa a perceber que esse texto, que recebe como título o jejum verdadeiro, no versículo 1 ele está dizendo ao profeta: grite alto, não se contenha. Essa é uma palavra do Senhor, a um profeta mandando de gritar bem alto a uma nação, a um povo inteiro. O interessante quando o Senhor fala grite alto, não se contenha, é a vontade que Deus tem de que esse profeta exponha os pensamentos de Deus, a vontade dele para esse povo. É uma situação que ele não está aguentando mais, ele não está suportando mais. Então você tem, vou chamar isso aqui de igreja para a gente entender melhor. Então você tem uma igreja, um povo que está jejuando, um povo que está se humilhando, um povo que está se vestindo de pano de saco e cinza e está aborrecendo Deus. Como é que isso pode? Como é que isso acontece? Não é verdade? Grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta. Levante a voz como aquele que anuncia, aquele que declara. Anuncia ao meu povo a rebelião dele. Deus está considerando esse tipo de jejum, esse tipo de comportamento uma rebelião. E rebelião só acontece quando você está querendo quebrar algumas leis, algumas regras. Isso é uma rebelião. Quando você, vez por outra, a gente ouve na televisão uma rebelião de presidiários. E a gente já entende logo o que está querendo dizer. Quando está dizendo, olha, na unidade tal está acontecendo uma rebelião. Não precisa mais falar nada que a gente já entende o que aconteceu. O que aconteceu?
os presos tomaram o domínio do local que era para prendê-los, daquele local que era para dominá-los. Aqueles detentos tomaram o domínio do local que era para mantê-los dentro de uma linha, de uma lei, de uma ordem. E quando a rebelião acontece, a ordem e a lei é quebrada. E essa é a rebelião. Então, quando ele está dizendo, anuncia ao meu povo a rebelião dele, e a comunidade de Jacó os seus pecados. Então, a rebelião ligada ao pecado, por quê? Porque é exatamente quando o homem toma o domínio daquele que não deveria ser, daquilo que não deveria ser. Ou seja, é quando o homem passa a apossar-se ou passa a dominar aquilo que deveria estar fundamentado em Deus o tempo todo. E todas as vezes que o homem faz isso, aborrece grandemente Deus. O Senhor não se agrada de forma alguma. E a gente pode dizer que ele se aborrece porque a palavra que ele está dizendo aqui é exatamente essa. Grite alto, olha só quantas vezes fala. Grite alto, não se contém, levante a voz como trombeta e anuncie. Ó. Grite alto, não se contém, levante a voz como trombeta e anuncie. Anuncie o quê? O meu povo, a rebelião deles. Eles tomaram controle. Eles estão tomando controle. Aí ele diz, versículo 2, pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos de Deus. Só parece. É uma ideia. Não é interessante isso? Porque nós estamos falando sobre uma prática espiritual. Nós estamos declarando um povo. Vamos colocar aqui, trazendo para os dias de hoje, nós estamos falando de um povo que está dentro da igreja, que faz jejum, né? Que faz jejum, porque olha o que o senhor, e só o senhor pode ver isso, que faz jejum e está dizendo, dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos de Deus. Só parecem. Porque, na verdade, quando ele fala sobre dia a dia procuram e parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, quando ele fala sobre os caminhos dele, ele está falando exatamente de alguma coisa que é muito diferente do que é o nosso. Ele está falando de alguma coisa que vai, literalmente, de encontro aos seus interesses e às suas vontades. Então, os interesses meus com relação aos de Deus, nós vamos sofrer o dano, o prejuízo de perder alguns interesses nossos, de perder algumas vontades nossas, de perder alguns sonhos nossos, para que Deus faça a vontade dele. Não existe a possibilidade pelo qual nós nos aproximarmos dele e continuarmos sem termos danos, sem termos perdas. Todas as vezes que nos aproximamos do Senhor da forma que Ele quer, Ele vai dizer o seguinte, André, os seus caminhos não são os meus caminhos. Não foi isso que Ele falou a Samuel? Seus pensamentos não são os meus pensamentos. Os seus sonhos ali não são os meus sonhos. O que eu tenho para você é diferente. O que essa nação está fazendo? Essa nação está na casa do Senhor, vamos colocar assim, né? Aqui, para a gente entender aqui, trazendo para os nossos tempos, está na casa do Senhor, está ouvindo o Senhor, está em prática de jejum, ou seja, está em prática de ideias, né? A ideia espiritual, a espiritualidade está nessa prática, mas os caminhos continuam sendo caminhos de homens e os pensamentos continuam sendo seus pensamentos. E aí Deus acha isso uma abominação. Isso é uma anomalia. Isso é alguma coisa que não é normal. Está dando para entender isso? É uma situação que não é normal. Porque dia a dia procuram. E é interessante que é dia a dia. Há uma procura. Entendeu? Há uma procura. Só que o mais triste é que ele diz assim, eles parecem que querem. Eles parecem que estão afim. Agora pensa comigo, o que faz com que parecer querer e o querer de verdade? A gente só quer de verdade quando a gente não quer mais a gente.
A gente só quer de verdade quando a gente cansou dos nossos sonhos, dos nossos projetos humanos falando. Quando a gente cansou de viver a vida do jeito que a gente está vivendo, do jeito que a igreja vive, do jeito que a pessoa vive. Ela começou ela conseguiu entender, né, a palavra de oração do Cláudio. Ele até falou assim: eu louvo a Deus por saber que Ele é real. E parece até que ele estava bem no iniciozinho, que a gente estava falando sobre, né? Eu louvo a Deus por saber que Ele é real. Então, quando eu sei que Ele é real, quando nós sabemos que Ele é real, tudo muda de figura. Ele deixa de ser uma ideia, ele deixa de ser uma filosofia, ele deixa de ser uma aposta para ser uma realidade. E quando a gente conhece essa realidade, agora sim, eu estou seguro bastante para poder sair daquele quadrado que é o meu, que eu digo que é a minha estrutura, que é a minha base familiar, que são os meus conceitos, os meus valores, para dar um salto para um outro lugar que eu ainda não sei como é que é, mas eu tenho certeza que é real. Abraão sai da tua terra, da tua parentela, sai de todos os lugares, deixa tudo que você está fazendo e vai para o lugar que eu ainda vou mandar a você. Então a gente vai entender que a prática do jejum, ao invés de nos firmar mais na gente, faz ao contrário, faz com que a gente se firme menos na gente e mais em Deus. Faz a gente ter mais dúvida da gente. Todas as vezes que eu tenho que dar um passo, que eu tenho que tomar uma decisão, o jejum me leva a perguntar: será que é isso mesmo que Deus quer? E quando eu estou perguntando, será que é isso mesmo que Deus quer? Eu estou dizendo o seguinte: será que eu estou fazendo a coisa certa? A dúvida não é mais de Deus. Será que Deus vai fazer? Será que Deus vai cumprir? Será que Deus está olhando para a minha casa? Será que Deus está olhando para a minha família? A ótica muda e eu começo a olhar para mim. Será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Será que a posição é essa mesmo? Que o homem de Deus faria isso? Amém? Dando para entender? Então, esse dia a dia, eles procuram, parecem desejosos de conhecer os caminhos do Senhor, como se fosse uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos de Deus. A gente só não está disposto a caminhar o caminho do Senhor, porque eu sei que os caminhos do Senhor são bons, perfeitos e agradáveis. E muitos dos caminhos que são bons, perfeitos e agradáveis são ruins aos meus olhos. Não é isso ou não? São ruins aos meus olhos. A Bíblia fala para mim e para você confiarmos em Deus de todo o nosso coração, que a nossa luta não é contra a carne ou contra a sangue, mas muitas vezes a gente está querendo partir alguém no meio porque atravessou o nosso caminho. O que a prática de jejum vai fazer? A prática de jejum vai fazer com que eu entenda que não é a minha vontade, é a dele. Então, quando eu fecho o meu apetite físico, carnal, a minha necessidade física, né, desse mundo, imediatamente eu abro uma outra fonte, eu abro o desejo, a fome espiritual. Entende? Então, o que é o jejum? O jejum não é para que eu seja contemplado por Deus por alguma coisa. Eu não faço jejum por Deus por alguma coisa. Em Mateus capítulo 6, que é o Sermão do Monte, ele já disse para a gente: se for para a gente ser contemplado por alguma coisa, ele vai dizer para mim e para você assim: não precisa, porque eu já sei o que vocês precisam. Busquem o reino de Deus e a sua justiça, que eu já sei que vocês precisam. Então eu não preciso fazer nada por mérito, porque nada na vida cristã é mérito. Não é meritocracia. Eu não mereço. Eu não faço alguma coisa para merecer. Então, se eu não faço nada para merecer, por que eu tenho que fazer o jejum para receber alguma coisa? Eu vou receber aquilo que Deus quiser. Eu vou ganhar aquilo que Deus tem para mim. Aquilo que Deus tem planejado para mim. Então, o jejum ele anda na contramão do que se prega, do que a gente acaba entendendo. Vamos fazer um jejum para a gente conquistar isso. Vamos fazer um jejum para a gente conquistar aquilo. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um jejum para saber o que Deus quer. Vamos fechar essa compreensão física e natural, essa necessidade física e natural, vamos abrir mão disso um tempo, para quê? Para que uma outra porta abra-se dentro de nós e nós possamos nos encher. Outro disparate que acontece nos dias de hoje é como é que nós conseguimos ser tão espirituais e ao mesmo tempo tão carnais. Esse texto aqui.
estão fazendo jejum, estão buscando ao Senhor, estão fazendo tudo parecendo, mas o Senhor fala assim, só parece que eles estão querendo o meu caminho, que eles não abandonaram os meus mandamentos. Olhe para a igreja hoje, você vai enxergar muito disso. Então tem um montão de gente hoje em práticas de jejum, em prática de oração, em prática daquilo outro, não é verdade? Mas perde isso tudinho quando senta na frente da televisão e o controle controla eles. É o ser humano que não tem capacidade de controlar o controle. E o controle controla a vida deles. Então qualquer coisa, qualquer porcaria que passa na televisão está entrando. Então ele passa fazendo um jejum a manhã inteira e de noite ele abre a rede de esgoto para entrar na vida dele. E aí participa de todas as novelas, participa de BBB, de CCC, de DDD, de qualquer porcaria dessa, se enche dessas porcarias todas e daqui a uma semana ela vai fazer o jejum novamente. Esse jejum não está sendo capaz de trazer uma sensibilidade espiritual de quando eu sentar ali, o Espírito Santo falar ao meu ouvido, no seu ouvido, no nosso coração, dizendo assim, Michel, não quero você aí. Entende? Filho, eu não tenho isso para você. Como que nós vamos conseguir tomar decisões que Deus quer que nós tomemos diante das nossas limitações ou dos nossos desafios, se ao mesmo tempo que eu me encho, o meu saco está furado? É esse texto. É esse texto. Você percebe que o ser humano aqui está tão cheio de si mesmo, mas tão cheio da sua humanidade mesmo, mais carnal, que o final do jejum dele termina em rixas e brigas de socos violentos. E o que a gente pode trazer de entendimento sobre rixas, brigas e socos violentos? Quer dizer o seguinte, que o jejum que é o jejum não me fez morrer. Né? Você tem que morrer? O jejum que é o jejum não me fez morrer. O jejum que é aceitável a Deus, né, nós vamos ler aqui mais à frente, mas o jejum que eu faço, que eu pratico a Deus, ele me prepara para ser lanhado nas costas. Ele me prepara para receber a pedrada e falar, Senhor, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Então eu ainda estou tão firmado nos meus conceitos, nos meus valores, que se a senhora pisar no meu pé, eu sou capaz de acabar com a senhora. Entende? Se atravessar o meu caminho, Alexandra, você está roubada. Ainda vou orar pedindo para Deus me dar força. Quantos estão entendendo isso, gente? Amém? Mesmo? Então vamos lá. Versículo 3. E aí vem uma pergunta de uma igreja que não está entendendo, que não teve ainda a sua vida transformada. Ó. Por que jejuamos? Dizem, né? Está dizendo, por que jejuamos? Dizem eles, né? Diz a igreja, e não o viste. Nós não queremos exigir que Deus faça. Senhor, eu tenho orado tanto ao Senhor, eu tenho te buscado, Senhor, eu sou dizimista fiel, Senhor, eu sou ofertante, eu não falto os cultos, o Senhor não tem visto, por causa desse coração mesmo, que ele não está vendo. É exatamente por esse coração. E esse coração que tem, não precisa nem ser dizimista não, filho, porque você não é abençoado financeiramente não. Segura o seu dízimo, vai fazer o que você quiser com o seu dízimo, porque enquanto o coração não se render, não se dobrar diante do Senhor, a coisa não vai funcionar. Então você tem uma igreja que parece que é fiel, você tem uma igreja que parece que é espiritual, você tem um grupo de pessoas que parece que está dentro da igreja com o desejo, com a verdade no coração, mas que estão olhando para Deus dizendo, Senhor, eu tenho feito tudo isso e nada. O que é isso? Meritocracia. Eu não mereço que o Senhor nos veja. Eu não mereço que o Senhor repare em nós temos feito jejum, nós temos nos humilhado. Olha, versículo 3. Por que jejuamos e não viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Por quê? Porque o coração está longe. Porque nós somos tão donos de nós no final do jejum quanto éramos antes.
a igreja continua sendo tão carnal depois de uma prática de jejum quanto era antes. Muitas vezes as campanhas nos montes que estão acontecendo de oração, não estou falando contra quem gosta da prática de monte, amém? Tá bom? Não estou falando contra o monte, eu mesmo já subi várias vezes, não é contra o monte que eu falo, mas se nós formos subir ao alto do monte, raramente você vai ouvir uma oração de alguém dizendo: Senhor, usa a minha vida, me gasta para o teu reino. Senhor, eu quero morrer pelo teu reino. Me leva a pregar nas bocas de fumo, me leva a pregar, me leva a fazer a tua vontade, me leva, usa, me gasta, me usa. A gente não vai ver essa oração muitas vezes. Muitas vezes nós estamos subindo nos montes para sermos contemplados. E aí até Paulo Júnior fala uma coisa interessante, que quem prometeu bênção para quem subisse monte e fizesse muita oração lá, não foi o Senhor, foi Satanás. Não foi. Uma outra coisa interessante é que quem traz, pegando esse mesmo paralelo, quem leva o homem para o templo e depois promete no templo as glórias do reino, é Satanás. Que pega o Senhor Jesus, leva na tentação do deserto, leva até o monte, o topo do templo, e ele diz o quê? Tudo isso eu te darei se você prostrado me adorar. É no templo. Então hoje você está vendo um montão de gente que está dentro do templo desejando a glória do reino, do homem. Quantos estão percebendo isso? Se hoje tem um montão de gente dentro dos templos desejando ardentemente a glória dos homens, do que está acontecendo lá fora. O espiritual ele só não joga na mega sena acumulada. Mas ele faz jejum. Ele ora de madrugada. Então a gente precisa equilibrar bem o que nós entendemos por jejum e oração e começar a entender que jejum e oração é um meio pelo qual Deus faz a vontade dele em nós e não a nossa vontade é contemplada. O jejum e a oração não é para salvar fulano de tal, beltrano ou ciclano. O jejum que nós fazemos é para que nós nos tornemos tão sensíveis à voz do Senhor que se Ele quiser nos usar para salvar alguém, Ele vai usar. Se Ele não quiser, nós vamos entender e não vamos fazer birra. E perguntar, por que eu jejuo e o Senhor não salvou? Por que eu jejuo e o Senhor não fez isso? Por que eu faço e me humilho e eu estou na igreja há tantos dias e as coisas não acontecem do meu jeito? Então a prática do jejum, essa prática espiritual de jejum, ela vai nos tornar maduros, homens e mulheres maduros a ponto de entender o que Deus quer e não fazermos biquinho, birra com o nosso Deus. Amém, gente? A segunda parte do versículo 3 fala: contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é de agrado de vocês. Olha aí. Então o jejum ele não é simplesmente uma prática e um ato de deixar de comer alguma coisa. O jejum é o ato e a prática de nós abrirmos mão de alguma coisa física que não ao nosso redor, para que façamos a vontade daquele que nos chamou. Das trevas para a sua maravilhosa luz. É o que ele está dizendo aqui. Então vocês fazem o jejum, vocês diz que jejum e ninguém vê, que humilha e o Senhor não repara. Aí ele diz, mas no dia do jejum de vocês, vocês fazem o que é do agrado de vocês. Ou seja, no 4 fala, seu jejum termina em discussões, rixas e brigas e socos brutais. Por que termina em discussões e rixas? Provérbios fala para mim e para você o seguinte, que a palavra branda desvia o furor, mas a dura suscita a ira. Então uma pessoa que perdeu o controle da sua vida, uma pessoa que perdeu o domínio de si, ela vai ser afetada, afligida, ela vai ser atacada, mas ela vai entender que a palavra branda desvia o furor. As rixas, as brigas e os socos só acontecem quando as duas partes querem vencer.
E as duas partes querem brigar. Exatamente, quando querem vencer, estão dispostos a brigar. Quando se olha para Isaías, o mesmo Isaías vai dizer que o Senhor foi levado e, como ovelha muda, não pronunciou, não abriu a boca para tentar se defender. Mas foi morto. Irmãos, qual o convite você acha que Deus faz para a gente? É o mesmo. É o mesmo de acertar na sua face, Cláudio, no seu trabalho, e você vai oferecer a segunda. De caminharem a primeira milha, e você caminhou a primeira milha do cara, você vai caminhar a segunda milha, que é a sua. Mas quem nos faz ser passivos a essa ação de Deus? São as práticas espirituais. Essas práticas, elas não vão acontecer por acontecer. É um conjunto de situações que vai nos levar a entender isso. O que é? Leitura bíblica, a oração e os jejuns. É um conjunto que se nós não tivermos isso, nós não vamos entender isso. Nós vamos entender isso como uma ideologia, como uma filosofia de vida. Muito bonita, muito bacana, mas nós não teremos condições de viver isso. Porque o primeiro desavença dentro de casa, eu estou perguntando por quê, o que está acontecendo, onde houve, para onde foi, como é que vai ser. Deus, estou desesperado. Irmãos, cristão não se desespera. A igreja verdadeira, ela não se desespera, ela sente dor. Ela geme, ela chora. Amém? Ela pode se angustiar em dados momentos, mas ela não se desespera. Por quê? O desespero é a falta de controle. O desespero é a falta de percepção de que alguma coisa pode acontecer e mudar a qualquer momento. É a falta de paz. O que Deus faz é exatamente o contrário. O que Deus faz é exatamente o contrário. Quando você olha para Jesus no Getsemane, a gente enxerga exatamente isso. Jesus está ali no momento do Getsemane para poder... Está chegando a hora da sua Via Crucis, ele está suando gotas de sangue, ele abre a boca para dizer que está agoniado, angustiado até a morte, não é isso? Até a morte, mas ao mesmo tempo ele está dizendo, eu sei qual é a obra, Senhor, faça a tua vontade. Ele não está perdido. Ele não está desesperado. Não está. Amém? Então, o 4 fala, seu jejum termina em discussões e rixas e brigas e socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Que alto é esse? Céu. Vocês não podem ser dono da vida de vocês hoje e achar que a vida de vocês, que a sua oração, que a sua prática vai surtir efeito lá. Daí, você bem que me avisou, né? Obrigado. Se quiser trazer 2, eu aceito. Amém? Entende? Então ele mostra muito claro para a gente. Gente, isso aqui é grave. Isso é grave. Porque, preste atenção, a melhor coisa é ser um perdido do que ser um perdido achando que é encontrado. Porque o perdido ele pode ser encontrado. E o perdido que acha que é encontrado? Ele está perdido dentro de um lugar de encontrados. O que era pior? O filho mais novo que sai da casa do pai, que termina na pocilga, mas que chega lá, conhece o amor de Deus e fala assim, opa, estou perdido, vou voltar. E volta pedindo, Deus me perdoa, me arrependo. Ou o filho mais velho que em toda a sua vida esteve ali dentro, que toda a sua vida, obrigado. Que em toda a sua vida esteve perdido, mas achando que estava encontrado. Quando ele olha para o pai, ele diz assim, Senhor, em todos esses anos eu fiz tudo o que o Senhor me mandou. Eu não deixei de fazer nada do que o Senhor me mandou. E o Senhor nunca me deu um novilho cevado
um boizinho gordinho, para eu queimar, para eu fazer um churrasco com meus amigos. O que é pior? O perdido, que está vivendo no meio dos encontrados, deu para entender o perdido e encontrado? O perdido que está vivendo no meio dos encontrados consegue olhar para o filho mais novo e dizer assim, esse é um louco. E detalhe, lhe falta misericórdia. Ele não vai conseguir compreender nunca que a volta desse filho mais novo não é uma perda, é um ganho, é um acréscimo. Ah lá, agora o senhor fez uma festa para esse camarada que gastou o teu dinheiro de qualquer jeito. E eu que estava aqui, que mereço, o senhor nunca fez nada. Por que você acha que Jesus traz essa parábola mostrando que o filho mais velho, ele está fazendo dessa forma? E eu obedeci todos os teus mandamentos, eu fiz tudo o que o senhor mandou, o senhor nunca me deu nada. O que é isso? Mérito. O que ele está dizendo aqui? Consegue enxergar o filho mais velho aqui? Está aqui nessa passagem. Parecia espiritual. Aos que estavam ao redor, parecia espiritual. Porque o bom filho é o filho que ficou. Porque os funcionários da casa, nós até falamos sobre isso uma vez, os funcionários da casa, que tinham os funcionários, né? Porque o filho mais novo, o filho mais velho pergunta a um funcionário ali, o que está acontecendo? Ah, o teu pai deu uma festa para o teu filho, teu irmão que voltou. Né? Então, para aqueles que estavam ali na casa vendo a situação toda, falam assim, que absurdo esse filho mais velho, mais novo fazer isso com o pai. Mas que bom que ele tem um filho como esse, que ficou, que obedece, que faz tudo, todas as tarefas ele está fazendo. Que filho, que orgulho que tem esse filho. Que maravilha, que coisa grandiosa. Mas filho, na verdade, não tem nada de espiritualidade, não tem nada de verdade com o pai. Ele está esperando o pai olhar para ele, porque tudo que ele fez, ele merece uma transformação. O que o jejum nos faz? O jejum nos faz estar esvaziado dessa espera. Por exemplo, a expectativa do jejum hoje, que a gente ouve é o quê? Vamos fazer um jejum para um propósito tal. A ideia é o quê? Que no final do jejum nós possamos o quê? Ser contemplado. Sim ou não? Ô gente, não é isso? Você vai fazer um jejum pela sua família, você vai fazer um jejum pelo seu casamento, pelo seu filho. Você imagina que no final daquela campanha gigantesca de jejum que você faz, que o Deus fez alguma coisa. E quando Deus não faz alguma coisa, por mais que a gente, aqui dentro, assim, puxa, a gente fala assim, não, mas Deus sabe de todas as coisas. Mas dentro da gente está frustrado. Porque, caramba, por que o André quando faz funciona e quando eu faço não? Por que quando o Cláudio ora e jejua funciona e comigo não? Olha só. Nós estamos esperando, então, que o pai olhe para a gente e nos dê um novilho cevado para a gente se alegrar. Está esperando que o pai olhe para a gente e diz assim, Cláudio, que maravilha, Alexandra, que bom que você fez esse jejum. Agora que você fez esse jejum, eu vou te abençoar. E o jejum não nos prepara para isso. O jejum nos prepara exatamente para o contrário, para perder, para dar, para entregar. Para que a gente não esteja mais pautado dentro de um conceito humano a ponto de fazermos rixas e brigas. Nem com o próximo e nem com Deus, porque a gente briga com Deus. Alguém aqui já brigou com Deus? Não brigou com Deus? Já brigamos com Deus. Todas as vezes que você não compreende, não aceita, você brigou com Deus. Todas as vezes que você está perguntando assim, Deus, por que o senhor está fazendo isso? O que é isso? É porque Deus é Deus, senão você fala assim, entendeu? Há pessoas que ficam de mal com Deus. Há pessoas que precisam perdoar Deus, entenda isso ainda. Porque acharam que Deus foi tão injusto, mas tão injusto, que, trancaram no coração Deus, dizendo assim, não pode estar dentro da igreja, mas que precisam liberar perdão. Olha só que coisa interessante. Então o que o jejum faz de mim e de você? O jejum nos esvazia disso. Não nos esvazia nos tornando como mortos-vivos sem sentimentos. Nos esvazia nos tornando tão vivos quanto não éramos em vida. A vida em abundância. Nos dando uma vida que nós nunca experimentamos antes.
Que vida é essa, Michel, que a gente nunca experimentou antes? Exatamente a vida que nós nos despimos dos valores que estão ao nosso redor para servir a Ele, na convicção de que a sua família, mesmo em tempo de recessão, vai ser Deus. E aí você não fica preocupado qual vai ser agora o plano econômico, qual vai ser o corte, qual vai ser aquilo, porque o exército, porque agora a empresa, porque o trem vai passar, porque o barco vai vir, não sei o quê, e muita gente vai ser mandada embora, e você está assim, agora, o que eu faço? O que eu faço? Você não fez nada. O que você vai fazer agora? O que você está fazendo? Você já está fazendo. Você já está fazendo. Você não precisa fazer um jejum para não perder o emprego. Você não precisa fazer um jejum para ganhar um emprego. Nós precisamos fazer um jejum para quê? Para nos aproximar. Para acreditar que Deus é poderoso para fazer o que Ele quiser. E vai fazer. Não é o meu jejum que vai salvar o meu desemprego. Exatamente, porque não é o jejum que vai salvar o meu emprego. Não é o jejum que vai salvar o meu casamento. O jejum vai salvar a minha vida. De pensar e agir nesse sistema de religiosidade vazia, de falta de compreensão de quem é o Senhor. Amém? Está dando para entender, gente? Não sei quantos conseguiam compreender esse ato de jejum dessa forma. No 5 ele fala assim: será esse jejum que escolhi? Apenas que um dia o homem se humilhe e incline a cabeça como junco, se deite sobre o pano de saco e cinzas? É isso que chama jejum em dia aceitável do Senhor? Será que é isso? É como pessoas que, há uns dias nós somos mais inspirados para a oração, sim ou não, gente? É ou não é? É ou não é, gente? Há uns dias nós somos... Eu acho que a Cátia está sempre inspirada, cara, porque a Cátia, quando começa a orar, gente... a gente ora junto. Lá em casa, a gente não pode deixar de orar junto, porque o Luiz Fernando todo dia fala assim, vamos orar, Luiz Fernando. E aí todo dia tem aquela escadinha, né? Luiz, Lorena, Cátia... e o maioral. E aí a gente vai orar. Luiz Fernando ora, Lorena, e aí chega na Cátia. Ó, e chega na Cátia. E chega na Cátia. Quando a Cátia termina de orar, eu já dou uma olhada pro lado assim, se passar a o Luiz Fernando, ele já está largado assim, na cama, já está. A Lorena já está com aquele olho vermelho, tipo assim, onde que eu estou? Né? Tem dias que a gente está assim mais inspirado, mas tem dia que a gente está menos inspirado. Tem dias que a gente está assim. E aí tem dias que a gente está mais inspirado, que a gente pega aquela oração que vai e vaza. Né? E eu não consigo muito assim orar paradinho. Então tem vezes que eu gosto de levantar e andar pela casa. Né? De noite, então, de madrugada, assim, quando acordo para orar, assim, que eu vou, é mais fácil. Né? Eu vou andando, e Senhor, e levantando a mão, sei o que e tal, e vou num lugar, vou no outro, tal, né? Até por causa do sono, então você vai despertando, já andando para lá e para cá, aquela coisa assim. E aí, quando você faz essa oração, às vezes tem pessoas que, por exemplo, no dia seguinte, falam assim, não, mas ontem eu orei muito. Mas compensou, né? Ontem eu depositei muita coisa lá, hoje eu não preciso, porque parte um pouquinho daquele para hoje. Aí o Senhor está perguntando aqui, será esse o jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe e incline a cabeça como junco, se deite sobre o pano de saco e cinza? Será que é só essa ação? Será que é a ação esvaziada de abster-se de algum alimento? Será que a oração que Deus agrada, a vida de oração que agrada a Deus, é aquela oração do finalzinho do dia, já deitado para ir dormir? Ou é aquele dia que nós... Sabe, será que... Ou é um conjunto? Ou é um todo? É um todo. O jejum é parte da sua vida com Deus. O jejum ele não está na prateleira de cima dizendo, olha, Senhor, hoje é dia do jejum. E eu pego aqui em cima, sabe, como se fosse, hoje eu vou botar um tempero especial, hein? Entendeu? Não é. Ele faz parte de um todo. Versículo 6, eu vou só dar uma lida, já estamos pertinho do final. Versículo 6, ele diz assim, o jejum que desejo não é este. Aí ele vai dizer,
soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo. Ele traz uma aliança do jejum junto com prática. Não simplesmente de um abster-se, mas olha, soltar as correntes da injustiça, ótimo. À medida que eu me aproximo do Senhor, amém? Essa prática de injustiça, e quando ele fala sobre prática de injustiça, é só a gente sair do portão para fora e você vai ver o que é as correntes da injustiça. Ou seja, você tem a justiça e a injustiça. Nós não estamos falando, e Isaías não está falando num contexto de justiça do homem, que nós entendemos da balancinha, né? O símbolo da justiça. Nós não estamos falando sobre a justiça do homem, mas Isaías está falando sobre justiça aos olhos de quem? De Deus. Então, quando ele fala sobre justiça, não é uma justiça de homem que promova o homem, mas é uma justiça aos olhos de Deus. Então, o que é justo aos olhos de Deus? A justiça produz algo justo. Quando você se sente lesado por alguma empresa ou alguma loja, algum comércio, né, algum comerciante, você vai buscar o quê? A justiça. Entendeu? Por que você vai buscar a justiça? Você quer os seus direitos. E quando você ganha, há um juiz que bate o martelo e que vai dar a você algo que é justo. Então, o que é justo aos olhos de Deus? Então, ele está dizendo, o jejum, não é esse que eu aceito? Soltar as ligaduras da injustiça. Soltar as correntes da injustiça. Libertar-se de um processo de mente, de pensamento pautado em cima de uma justiça humana que se faz injustiça para Deus. A justiça do homem não é justiça para Deus. Então ele diz que o jejum nos prepara a enxergarmos uma justiça do homem não sendo suficientemente capaz de promover vida dentro de mim e gerar o que é justo dentro de mim. E agora eu consigo desatar, abrir mão dessas correntes da injustiça. Irmãos, quantos estão compreendendo isso? Está dando? Amém? Então, aí ele fala, desatar as cordas do jugo, e olha que coisa interessante, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Então eu tenho que entender, Fernanda, que o jejum que nós praticamos, ele nos leva agora não simplesmente a práticas religiosas que o Senhor está abominando aqui em cima, mas agora a práticas diferentes. Aqui em cima um povo dizendo, nós jejuamos e nós nos humilhamos e o Senhor não olha para a gente. Quando ele vai dizer, Cláudio, o jejum que eu aceito vai fazer com que você agora não olhe mais para, mas olhe para, você é um instrumento. Você é um meio pelo qual você é luz nesse mundo. Você é o meio pelo qual, Léo, você vai ser meio de justiça. Por quê? Porque você entendeu que a justiça do homem torna-se injustiça no reino de Deus. E aí nós começamos a entender e viver de uma forma diferente. 7. Não é partilhar sua comida com o faminto? Abrigar o pobre desamparado e vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Olha quanta diferença do jejum que nós ouvimos hoje.
Olha quanta gente hoje que faz jejum pelo motivo errado. O jejum nos leva, basicamente, a nascer de novo nesse reino de Deus. O jejum nos leva a morrermos um pouquinho para nós e deixar que ele cresça. Ou seja, eu fecho aquilo, eu abstenho o meu corpo, minha parte física, minha parte humanamente falando, daquilo que me satisfaz, para que eu abra uma porta espiritual, para que eu abra uma porta para que Deus haja no meu espírito. E essa porta que se abre em mim e em você forma o caráter cristão dentro de nós. Se Heloísa não tiver o caráter cristão sendo forjado pelo Espírito Santo na vida dela, ela jamais vai conseguir ajudar o próximo aos olhos de Deus como Ele quer. Por quê? Porque ajudar o próximo não é simplesmente dar comida, vestir o nu ou fazer qualquer outra coisa. Não é pegar esse texto e agora nós saímos. Então quer dizer que o jejum é esse? Vamos procurar um lugar carente, vamos fazer tudo isso. E aí você tornou-se um ativista. Se eu não nascer, se o meu espírito não ser transformado, se o meu coração não for arrebatado por esse Deus, eu não vou entender o que é amor. E se eu não entender o que é o amor, eu estou fazendo uma obra social, mas não estou fazendo nada do que agrade a Deus. E eu vou dizer, Senhor, por que o Senhor não está olhando? Estamos fazendo a obra. E não é isso. Não é simplesmente esvaziado disso. Esse aqui é o resultado de uma transformação que acontece no interior de um homem quando ele está sendo dominado por Deus. Quando as minhas vontades ou a decisão da minha vida não está mais pautada em rixas ou brigas. Quando eu não estou mais brigando com Deus. Quando eu não estou mais questionando. Quando eu não estou mais dizendo, não dá. Não dá. Versículo 8, já vou terminar. Ele diz: aí sim, a luz irromperá. Irromperá a luz vai aparecer, a luz vai romper as trevas, a luz vai brilhar, de onde não havia, vai vir aquele facho de luz, aquela, sabe, uau, a luz não faz barulho, mas tudo bem, mas aí aquela, só para dar a ideia de que, né, ela irromperá, né, então, aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura, a sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Eu brilho sobre a vida de vocês. Sou eu que guardo a vida de vocês. Sou eu que gero vida na vida de vocês. Em todo ponto aqui em cima, no 6 e no 7, ele fala sobre olhar para o outro. Ele fala sobre essa verdade que é nascida ou que nasce dentro da gente através de uma vida espiritual, através de um jejum, através de uma entrega, E aí quando você faz pelo outro, a luz não irrompeu simplesmente para o outro. A luz irrompeu para quem? Para nós. Quando nós entendemos isso, ele diz, aí sim, aí vocês alcançaram. Aí sim a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente seguirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará à sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá, aqui estou. Olha como é que é fantástico, porque Ele ouve o que eu preciso também. Ele ouve o meu clamor também. Não é mais uma ação de que, Senhor, nós estamos fazendo jejum e o Senhor não olha para a gente. A gente está quase assim, quase batendo o pé.
O Senhor não olha para a gente, o Senhor não olha. Né? A gente está querendo colocar ali para Deus algumas, mas Ele fala, não é nada disso. Quando acontecer, quando isso vier no seu coração e transformar, você começar a entender o que é o reino, você começar a entender o que é abster-se de algo natural para ter a minha presença, aí sim você clamará ao seu Deus e Ele responderá. Então nós sabemos que todo clamor de um justo, ele tem uma resposta. Porque senão a palavra de Deus não diria que a oração do justo, ela vale muito seus efeitos. Então todo clamor de um justo a Deus, ele ouve e manda a resposta. Por que os homens não estão ouvindo Deus? Mesmo que essa resposta seja, não, a minha vontade é essa. Mas ele não fica simplesmente perdido. Então por que há um grupo de pessoas, uma igreja que não está ouvindo? Você gritará por socorro. E ele dirá, estou aqui. Então a gente começa a perceber que o jejum não nos isenta de dificuldade. Porque quem pede socorro é quem está passando por perigo, quem está passando por afronta, quem está passando por agonia. Amém ou não? Sim ou não? Então a gente consegue perceber que o jejum não nos isenta da luta do dia a dia. Então você vai pedir por socorro, Michel. Eu vou estar perto de você. Você vai pedir socorro. E o Senhor vai estar perto de você. E Ele vai dizer, aqui estou. Que fantástico. Que gostoso isso. Aí, para fechar, então Ele diz, se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer os anseios dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Isso é fantástico. Até os nossos desejos são contemplados. Mas por quê? Porque quem está sobre as nossas vidas? Qual que é a nossa fonte? A nossa fonte é o que está ao nosso redor? Dizendo o que o homem precisa? Ou a nossa fonte é o que está aqui dentro? Falando, eu sou o seu Deus. Quem influencia quem? A igreja hoje tem sido influenciada pelos mesmos desejos do mundo. A igreja quer ser rica como todo mundo. A igreja quer ter tudo do bom e do melhor como todo mundo. A igreja quer não ter problema no seu trabalho. A igreja quer não passar pelas dificuldades da acusação e da perseguição. Agora a igreja tem um nome. Se eu triunfo, se eu vou bem, se eu faço tudo de bom, agora eu sou a igreja fulano de tal. Por quê? Porque se você vier para cá, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E é quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vai ver que Deus está dizendo, isso é abominação. Amém? Vamos orar ao Senhor? Vamos orar ao Senhor. Tá, eu tinha esquecido. Vamos lá. Deus, hoje nós agradecemos a Ti mais uma vez pela palavra do Senhor. Por essa palavra que nos ensina, por essa palavra que nos direciona, por essa palavra que nos faz crescer e sermos alimentados. Nós bendizemos a Ti. E queremos clamar ao Senhor para que o entendimento dessa palavra forme dentro de nós, ó Deus, uma convicção tão grande de que não é por mérito, nada do que fazemos ou que passamos,
Não é o meu muito falar, não é pelo muito falar, não é pelo muito orar, não é pelo muito jejuar. Se o princípio não começou em ti, se o princípio não começou no Senhor, não vai nunca terminar no Senhor. Se o princípio começou na terra, vai terminar na terra. Então Deus, nos ajude a sermos inspirados pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, com os planos e os projetos que vêm do céu. Pois nós entendemos que o que nós entregamos e devolvemos a Ti veio primeiro do Senhor. As canções que nós cantamos veio do Senhor. O louvor que nós prestamos a Ti é o Senhor que nos inspira. A mensagem que nós ouvimos agora não vem da terra, vem do céu. Então nós queremos que tudo que comece em nós, comece no céu, para que venha a nós o Teu reino, para que seja feita a Tua vontade, aqui na terra, como é no céu, para que seja feita a Tua vontade na minha vida, na vida dos meus irmãos, aqui hoje onde nós vivemos, nessa terra, como a Tua vontade é feita no céu. Ou seja, o mesmo intuito, a mesma clareza, a mesma vida, a mesma verdade, a mesma direção e a mesma influência do Teu Espírito Santo. Então Deus, hoje nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos, para que sejamos instrumentos Teus, para que sejamos instrumentos Teus, mas que antes sejamos influenciados pelo Espírito Santo de Deus. Que nós possamos estar fazendo o jejum aceitável a Ti. Não queremos oferecer a Ti, Deus, apenas um dia de humilhação, apenas um dia de entrega. Ajuda-nos a sermos de verdade e da verdade. Ajuda-nos, Senhor, a entrar nesse lugar para Te adorar, mas sair deste lugar para Te servir lá fora. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Amém. Nós precisamos ter a convicção, separe a sua oferta. Nós precisamos ter a convicção de que a nossa vida ela não está pautada nessa missão de Deus, a Missio Dei, né? A missão de Deus não está pautada em cima de um pastor. Nós entramos neste lugar para aprender, irmãos. A igreja se reúne na comunhão para aprender, para ser ministrado, para ser impactado pela palavra, para ser preenchido por essa palavra, pelo seu Espírito. Sabe para quê? Para quando a gente sair daqui, esse mundo lá fora receba homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Não são mais homens e mulheres que estão se guardando. Senhor, me guarda, Deus me protege. A igreja está lá fora assim. A igreja está lá fora nesse sentimento. Deus me livra de todo mal, Senhor me guarda. A igreja que vai lá para fora é a igreja que está dizendo: Senhor, se tiver que morrer por Tua causa, eu quero morrer. A igreja que vai lá para fora hoje, irmão, não é a igreja que está calada, é a igreja que está manifestando a graça de Deus, o amor de Deus, que está manifestando o que nós acabamos de ver aqui agora. Não é a igreja que está simplesmente calada, se resguardando, se prendendo, esperando o próximo domingo para o culto. Nós estamos equivocados, achando que sermos fiéis aos cultos e não faltamos, isso é muito bom demais, a maravilha, esse é um crente acima da média. Não é isso. O nosso serviço é lá fora. Aqui nós nos enchemos, aqui nós somos impactados pela palavra, aqui nós somos aguçados, mexidos e remexidos nos nossos valores. Aqui o Espírito Santo não mede palavras para mostrar para a gente que a gente às vezes não está valendo nada, que precisaríamos mudar. Mas quando sairmos daqui, é lá que a luz precisa brilhar. É lá que o amor de Deus precisa ser manifesto através da tua vida, Adriana, através da tua vida, Léo, através da minha vida, né, Fê? Através da nossa vida, dizer: eu amo você, Jesus, e é isso. Eu
vou parar aqui, senão a gente vai. Vamos parar por aqui. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado, Deus. Nos abençoe e nos guarde essa semana, mas ao mesmo tempo nos impulsione, nos incomode a expressarmos o amor do Senhor e a tua graça, a tua infinita misericórdia. Sabemos que tudo que é nosso é o Senhor que guarda. Sabemos que tudo que temos é o do Senhor. Então, em nome de Jesus, receba a nossa vida como louvor e adoração do teu nome. Em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? A paz de Cristo, uma boa noite, uma boa semana, em nome de Jesus.